Então, seja bem-vindo a essa segunda parte. Pensando em por que estudar e praticar apometria, na primeira parte eu falei de uma atitude proativa perante a prática mediúnica e desbravadora ante o mundo extrafísico que tem a apometria traz, melhor dizendo, no seu bojo, né? A atitude, vamos assim dizer, da apometria é muito voltada para esse aspecto, como eu procurei explicar. Um segundo ponto, respondendo por que estudar, é porque as reuniões espíritas tradicionais padecem bastante da falta do que eu chamei de mecanismos de mobilização e aglutinação de fluidos, né? Me referindo sobretudo aos fluidos vitais, os fluidos dos médiuns, mas não só, evidentemente, os fluidos espirituais também. Então, falamos muito dessa questão energética que padece de uma movimentação maior, ou de mecanismos para provocar um movimento maior no contexto de uma reunião mediúnica. E, por fim, na primeira parte, eu comecei a expor, de novo, a responder essa pergunta por que estudar, dizendo porque as reuniões espíritas tradicionais padecem também da falta de um dinamismo e de uma produtividade maiores. E aí citei dois aspectos e gostaria de continuar então a partir daí citando mais dois. O primeiro deles, o tabu com atendimentos simultâneos, uma coisa muito difundida, não sei muito bem de onde isso vem, na verdade. Fico pensando em que medida que isso se relaciona com aquela frase muito difundida mesmo, que a gente vê em casas espíritas de norte a sul, silêncio é prece. O que é uma confusão das frases mais insensatas, a meu ver mesmo, sem pé nem cabeça, que me espantam em certo sentido, ou melhor, cuja popularidade me espanta, porque não resiste ao raciocínio, né? Prece jamais foi silêncio, prece, pelo contrário, é comunicação, né? Formular em palavras um pensamento, seja a prece em voz alta ou não. E silêncio nunca foi prece, não é? Porque silêncio pode se dever a uma série de coisas. Eu não sei em que medida isso é simplesmente um recurso para pedir comedimento e bons modos da plateia, apelando para pretextos espirituais, já que nós sabemos que nas casas espíritas o ambiente não impõe aquela inibição de um templo tradicional, né, que a gente vê prevalecer numa igreja, numa sinagoga, em que as pessoas tendem por si só a ter ali o ambiente impõe, né, um pedido de silêncio. Nas casas espíritas, por vezes, a gente geralmente não tem essa questão. Então, por que não aproveitar os recursos que nós temos na reunião? Por que não usar os recursos? Se nós temos numa equipe, por exemplo, de 15 ou 20 pessoas, 7, 8 médiuns, por que não deixar as comunicações acontecerem todo o tempo? Eu lembro que na parábola dos talentos, tão famosa, o sujeito que foi repreendido pelo Senhor, né, porque é uma história que Jesus conta, quando o Senhor veio prestar contas, não era um sujeito que tinha perdido os recursos, ele tinha guardado os recursos, cheio de medo, certamente, de temor. Ele diz isso na resposta quando ele presta contas ao Senhor: sei que o Senhor colhe onde não plantou e tal, por isso mesmo cuidei, está aqui o seu talento. Veja, ele mesmo não tendo perdido, mas sim apenas conservado o talento, ele mereceu as maiores reprimendas naquele momento e punições. Portanto, você está disposto a encarar os espíritos superiores no seu momento de prestar contas, com o que você fez com os seus talentos, né, ali coordenando uma reunião, né, nessa hipótese? Não, eu menosprezei, eu deixei de usar os recursos que estavam à disposição. Me parece que tem um aspecto assim no atendimento simultâneo, né? E uma questão de produtividade com a qual nós nos preocupamos com essa questão em todo aspecto da vida, né? No aspecto profissional, se você tem um projeto a realizar, ele precisa ser realizado, né?
sob pena até de ter, sei lá, rescisão de contrato com alguém, mudança de designação de função dessa para aquela pessoa, porque se quer realizar, tem que se realizar, tem que se realizar, tem um quê de dinamismo, um quê de confrontar, temos que ser mais produtivos. Por que não nos preocuparmos em atender melhor a demanda, e uma demanda que, se o trabalho é bom, certamente é crescente em qualquer casa espírita. E num espaço, então, de consultório, em que algumas questões da apometria podem ser levadas, né? Aqui, algumas questões da apometria podem ser levadas, ora, nem se fala, porque aí estamos falando, isso é mais evidente, não é? Porque aí falamos da questão de renda e tudo mais, da agenda de um profissional, né? Agora, há um outro aspecto muito interessante dos inúmeros atendimentos do mesmo espírito. Também é outro aspecto que a gente volta ao dinamismo e à produtividade, não é? Especialmente a produtividade. E esse é um aspecto que em Lacerda eu lembro de quando li da primeira vez, esse aspecto ele critica abertamente, né? Esse hábito relativamente difundido na prática espírita ortodoxa de ter diversos atendimentos no mesmo espírito. Eu confesso a vocês, quando li nas primeiras vezes, achei, será que Lacerda não está sendo rigoroso demais nessa crítica que faz? Pois eu confesso a vocês que ao longo do tempo também, outra confissão, né, eu fui aderindo a essa ótica e hoje repito a mesma censura que Lacerda fez, assim, com bastante convicção. Acho que aí há dois aspectos, né? O primeiro deles, que é alvo da crítica do Lacerda, é a noção de que nós não podemos permitir que o espírito continue a fazer a maldade. Num caso de um espírito que é pivô, ou é o agente de um processo obsessivo, ele não tem o direito de continuar cometendo maldade, continuar fazendo mal. Ele teve uma conversa, uma interlocução em que você tentou persuadi-lo de uma outra postura e ele sai e continua com a sua liberdade integralmente preservada para continuar, para prosseguir os seus projetos que podem ser desde criminosos simplesmente até hediondos e efetivamente maus. E nós deixamos de lado, deixamos esse espírito para lá, não é? Cadê a nossa percepção, onde está, de que Jesus não é só misericórdia, de que há um aspecto de justiça em Jesus muito forte, há um aspecto de repreender o mal. Gosto sempre de citar o capítulo 23 do Evangelho de Mateus como maior exemplo, porque o capítulo é de ponta a ponta, Jesus confrontando, contestando, repreendendo as atitudes e os próprios personagens poderosos, então, de sua época, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, que ele xinga dos maiores impropérios. É ali que aparecem aquelas expressões famosas, sepulcros caiados, cegos condutores de cegos. Eles dizem que eles são piores do que o diabo porque fazem adeptos e... Quer dizer, Jesus usa ali termos, vá lá, leia, o texto a gente, sinceramente, embora esteja no Evangelho, eu confesso que a relação que a gente tende a ter ao ler aquele texto é assim, mas esse é Jesus mesmo? A gente tende a ficar assim um pouco espantado. Tamanha a nossa falta de familiaridade na figura, no personagem que construímos ao longo da história em nossa fé cristã, historicamente falando, né? Nossa, eu digo como seres humanos, como cristandade, com tamanha a deformidade, eu diria mesmo, que produzimos sobre a figura de Jesus, dissociando essa personalidade assim muito aguerrida, muito guerreira, firme de Jesus, corajosa, destemida, e imputando a essa personalidade somente aqueles aspectos de misericórdia, de ternura, de perdão, compreendidos, né, como aquela coisa assim, deixar vir as minhas criancinhas, bem-aventurados os puros de coração,
nesse sentido, entendendo Jesus com uma meiguice, uma doçura que historicamente não resiste ao mínimo exame, é muito difícil de imaginar homens que viviam naquelas circunstâncias, naquela região desértica, numa nação dominada pelo Império Romano, com tantas ameaças, perigos, com aquele clima extremamente agreste, em circunstâncias materiais mesmo bastante desfavoráveis, deslocando-se a pé em todo aquele território ali, um raio de uns 200 quilômetros talvez, né? um diâmetro. Então nós temos esse aspecto. E o segundo aspecto, eu creio que seja um quê de covardia, se a gente pode assim dizer, ou de uma certa pusilanimidade, ou de um certo conformismo, de meio que desistir do atendimento do Espírito, né? No sentido assim, tentamos ao longo da reunião, não conseguimos demovê-lo dos seus objetivos maldosos, então entregamos à equipe espiritual, quem sabe a gente volta esse Espírito na próxima reunião. Ora, qual é a razão disso? Qual é o cabimento muito disso? Se os Espíritos trouxeram e confiaram a nós, é porque nós temos capacidade de enfrentar as questões daquele Espírito. O Espírito está aqui para ser resolvido, os Espíritos não têm tempo a perder, nós temos que chamar para nós a responsabilidade de entregar um resultado para a equipe espiritual. Não é simplesmente, a vida não é só feita de tentativas, intenções, desejos, né? Fizemos o nosso melhor, é lógico que é importante fazer o melhor, mas é importante tentar até o limite das nossas forças, condições, recursos, mas de verdade, não é? Tentar até o fim, cientes de que assim, não entregar o serviço pronto não é uma alternativa sobre a mesa, sob o meu ponto de vista. Eu assim, como à frente de reuniões, não admito. Como é que nós não vamos resolver? Nós temos a faca e o queijo na mão. É um pouco aquilo que fez Jesus repreender os próprios apóstolos naquele contexto, eles tendo sido, vamos dizer, né, agraciados, se eu posso assim dizer, com a bênção e autoridade concedida diretamente pelo Cordeiro, né, diretamente por Jesus de Nazaré, quando aparece naquela famosa história, né, conhecida como o lunático, né, é a cura do lunático, em que um pai chega e fala, meu filho cai ora na água, ora no fogo, já o apresentei aos seus discípulos e eles não o puderam curar. Ele falava dos apóstolos, ele falava dos 12, não dos discípulos de modo geral. E Jesus responde como naquela passagem? Raça de víboras, até quando deverei vos suportar? Né? As traduções variam, mas as palavras são muito próximas a isso. Ele se dirigia ao homem que veio buscar a cura? Não, ele se dirigia aos seus apóstolos dizendo, né, cadê seus covardes? Eu dei a vocês autoridade sobre esses espíritos imundos, né, assim chamados no Evangelho, e vocês não honram esse mandato? Falta fibra, né, falta esse ímpeto, falta essa audácia, né? E muito ligado a esses dois conceitos, né, dessa falta de fibra e audácia e dessa negligência com relação ao papel de sermos agentes da justiça, porque afinal de contas a guarda espiritual não cabe só aos espíritos, só aos Exus, só aos guardiões, né? Nós somos lado a lado com a equipe espiritual também agentes de Jesus, não é isso, mas não só enfermeiros no sentido de curar, consolar e tudo mais, mas também agentes de justiça. Então, nesse contexto, vem o quarto ponto que eu quero enfatizar com vocês muito claramente. Quero aqui fazer uma interpretação e destacar alguns textos que eu trouxe para vocês, dois textos em especial, nos livros principais da codificação espírita, ou seja, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu digo principais no sentido de mais conhecidos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos são evidentemente os mais vendidos e tal, mais populares.
E não obstante constarem desses livros, são textos relativamente esquecidos ou sobre os quais a gente não debruça-se devidamente para uma interpretação da profundidade, do alcance das palavras que ali estão, né? Então, o quarto ponto da pergunta, por que estudar e praticar apometria? A resposta que eu quero oferecer nesse momento é porque é papel dos homens preocupados com o bem impedir a propagação do mal. Esse ponto me parece muito central e tem direta conexão com isso que eu dizia dessa figura de Jesus que a gente, de alguma forma, dissociou e Jesus virou esse poço de candura sem fim e de meiguice que, de fato, nada na experiência histórica e na própria leitura do Evangelho sugere que fosse assim, basta ver como ele repreende os próprios apóstolos a quem ele amava, né? Ele chega a chamar Pedro de Satanás, evidentemente, se dirigindo, né, ao Espírito que através de Pedro falava, Pedro como médium que era, mas ele não hesita um instante em fazer isso, né? Então, essa capacidade de confrontar o mal de forma destemida, olhar o mal nos olhos, é uma coisa muito clara em Jesus. E a gente precisa perceber isso e questionar por que não fazemos isso, e talvez uma das razões, além dessa deformidade no nosso olhar, uma certa compreensão moral, mas também haja talvez aí um aspecto prático que explique isso, que é a falta justamente de técnicas, ou de armas, eu poderia assim dizer, no sentido de ferramentas, de instrumentos, recursos, para que a gente se sinta seguro de modo a enfrentar esse mal quando ele se manifesta na reunião mediúnica, no momento em que a gente recebe ou até vai atrás e captura espíritos devotados à maldade e que sabem fazer o mal, sabem que estão fazendo mal, são especialistas do astral, como já me referi anteriormente nessa aula, né, espíritos entre iniciados do passado, né, em magia, que milenarmente dominam conhecimentos que a gente está longe de alcançar e por isso a gente precisa se cercar de iniciados, né, e conhecedores nesse assunto na equipe espiritual, lógico, certificar, né, da presença desses amigos, mas também os cientistas e aqueles que lidam com tecnologia no plano extrafísico e empregam todo esse conhecimento para a consecução de objetivos maus de verdade, não é maldosos, muitas vezes realmente hediondos, com crimes de proporções como nós conhecemos na história, né? Vou falar um pouco a respeito, mas então quero começar citando para vocês um trecho do Livro dos Espíritos que está nos itens 792 e 932. Selecionei duas questões respondidas muito brevemente pela falante do Espírito Verdade e que eu gostaria de ler para vocês. Na questão 792 do Livro dos Espíritos, nós vemos uma pergunta muito singela mesmo na sua formulação, mas evidentemente muito ampla, que Kardec formula, né? Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Essa pergunta está mesmo no capítulo da Lei do Progresso, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, e o subcapítulo é mesmo civilização. Respondem os Espíritos, porque os homens ainda não estão prontos nem dispostos a alcançar esse bem. Quero enfatizar esse aspecto da disposição de alcançar o bem que a civilização pode produzir. Então, eles estão colocando claramente de que há um componente de vontade, né, de deliberação, de empenho, de fibra para promover as coisas boas da civilização. Então, dando mesmo, é mais do que dando a entender, né, deixando claro de que está em nossas mãos promover e consolidar bens e benesses, né, na Terra.
essa questão se complementa bastante com a leitura de uma outra, um bocado mais à frente no Livro dos Espíritos, como eu disse já no item 932, que é parte do primeiro capítulo da última parte do Livro dos Espíritos, do último livro assim chamado, né, que é Penas e Gozos Terrenos. Esse é um trecho famoso, célebre mesmo do Livro dos Espíritos, mas que tem um alcance, por vezes, menosprezado, eu diria. A questão formulada por Kardec é: por que neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja a dos bons? Os espíritos são taxativos e não dão margem para tergiversar e ficar aliás, como é uma característica de de todas as respostas do Livro dos Espíritos. Mas aqui é de cara. Por que neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja a dos bons? Por fraqueza dos bons. Fraqueza. Continuam. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, haverão de preponderar. Então eles nos acusam de fraqueza e timidez. Inspirado pela palavra fraqueza no início, e eu também ao longo dos meus estudos espíritas, confesso que a minha maior motivação para aprender a língua francesa foi poder ler Kardec no original. E a palavra no original é tímidos mesmo, é timide. É sem dúvida a melhor tradução. Ocorre que na língua francesa, timide tem uma conotação muito mais próxima porque para nós timidez em língua portuguesa é um certo acanhamento, a pessoa mais acabrunhada, vergonha, se aproxima mais desse tipo de sinônimo. Porém, na língua francesa tem uma acepção um pouco mais ácida, de modo que covarde, o covardia poderia ser sinônimo de timidez, e de fato é em alguns dicionários. Então, a natureza da palavra tem uma nuance aí um pouco distinta. E como eles falam em fraqueza no início da frase, me parece bastante justo perceber do que eles estão, na verdade, nos acusando, Agora eles deixam claro, quando os bons quiserem, então está aí um componente de vontade, o bem preponderará sobre a terra. Reparem que, então, nada daquelas figuras que talvez povoem nosso imaginário por causa das imagens assim fortes do Apocalipse de João, daquele Apocalipse que ele escreve, que é o único livro, diga-se de passagem, atribuído ao Cordeiro, mas que João, então, desdobra, presencia cenas, volta e escreve ele próprio, descrevendo aquelas cenas, e tem várias falas do próprio Jesus, algo muito singular do livro profético do Novo, que encerra a Bíblia, o Novo Testamento. Então, talvez por isso a gente pense que Jesus um dia virá sob as nuvens e instaurará o bem na terra assim, de uma maneira, e o que eles falam aqui nessa pergunta deixa muito claro que está muito mais ligado à nossa vontade, à nossa disposição, para pegar o termo da questão 792, em promover o bem, em fazê-lo preponderar. Então, no ponto anterior, eu dizia sobre essa atitude nossa assim, leniente de deixar o espírito vir e ir embora, sabendo que ele está promovendo o mal. Eu pergunto, você está disposto a pagar esse preço na sua consciência de encarar-se no espelho, na hora da sua morte, e perante os instrutores espirituais, e confessar, não, realmente eu achei que sim, que podia deixar, afinal, a caridade, afinal, o livre-arbítrio. Nesse sentido, o livre-arbítrio é uma pura desculpa, porque nós, quando apelamos à proteção dos bons espíritos, e aí nós estamos falando agora, quero dizer especialmente, dos Exus, dos espíritos dos vigilantes, nós queremos que eles ajam com firmeza, Ora, não é isso que a gente vê lá no nosso lar, por exemplo, ao ler o livro mais célebre de Chico Xavier, certamente o mais célebre escrito por André Luiz,
O livro está lá, é de 1941, narra o cotidiano naquela colônia, como é chamado pelo espírito André Luiz, daquela cidade espiritual que se localiza no astral superior, acima do Rio de Janeiro, e embora seja no astral superior, é no astral, ou seja, é no umbral, né? E tanto que a cidade é cercada e tem forças de segurança que ainda usam tridentes, né? Ainda fazendo essa associação com uma certa imagem de Exu, que por sua vez, né, por causa do tridente, se liga popularmente assim, a uma imagem do diabo e tudo mais, muito, muito curioso, é quase meio, eu diria mesmo, quase meio irônico que os espíritos, né, por meio de André Luiz, tragam essa imagem, revelando que os armamentos dos vigilantes lá do nosso lar tinham esse formato e dardejavam, né, pulsos elétricos que anestesiavam e tudo mais os inimigos, né, os invasores e aqueles que ameaçavam a integridade, a segurança, e eles eram, na verdade, mesmo polícia de fronteiras, né, do nosso lar. Forças de segurança, né? O paralelo com a dimensão física das forças policiais de segurança e as forças armadas é evidente. Como é que a gente imagina que se é assim na dimensão astral superior e se é assim na dimensão física, como é que nas nossas reuniões mediúnicas nós vamos abdicar desse aparato e dessa posição, essa noção de que nós precisamos delimitar, coibir sim e usar de coerção quando necessário para impedir a propagação do mal, porque não há liberdade para a maldade. Se a maldade é uma contravenção, se a maldade derroga as leis divinas conforme nós as entendemos e estão sintetizadas de alguma forma no início do Livro dos Espíritos, né, e aquelas leis morais em toda a terceira parte desse mesmo livro, como é que nós imaginamos que podemos deixar solta a bandidagem, né? Eles são audaciosos e intrigantes, né? Intrigantes porque usam a mente, né? São inventivos, são criativos, né? Deliberam, procuram elaborar, engendrar mecanismos para provocar ou para promover a sua maldade e fazer frente aos obstáculos que encontram, né? Inclusive a ação dos espíritos superiores. E audaciosos, né? Então tem um componente, audácia, né? Tem uma coisa de um ímpeto, né? De uma coragem, de um destemor, de uma coisa de vou fazer frente, né? Ninguém ousou fazer isso, por que não? Ousarei eu, né? A maldade é sempre pintada nesses tons, né? Me parece bastante pertinente a gente perceber isso, né? Eu me lembro até, quer dizer, você pode citar tantas coisas, né? Me lembro até de um seriado, por esses tempos muito famoso, que se chama Lúcifer, né? E que há todo um humor ali, mas o personagem é marcado muito por essa coisa completamente sem cerimônia, completamente audaciosa, completamente corajosa. Ele entra nos ambientes sem nenhum pudor, sem nenhuma cerimônia mesmo, assim, ele, sem até respeito em muitos momentos, ele interfere, age, declara o que quer, a sua posição, as suas intenções, assim, de maneira muito audaz mesmo. E aonde está essa coragem nos adeptos, nos homens preocupados com o bem, né? Nos adeptos filiados à política do Cordeiro, né? Nos espíritas, nos cristãos? É preciso a gente refletir muito sobre isso e a apometria certamente no seu bojo traz isso e nos seus recursos, na prática, fornece elementos para a gente colocar isso em movimento. Dentro desse contexto, eu tenho uma outra leitura a propor para vocês que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, até uma colocação muito interessante a escolha de Kardec de colocar esse texto justamente ao fim do capítulo intitulado Bem-aventurados os misericordiosos, porque então quando o capítulo todo fala de misericórdia e perdão, ele coloca ao fim um trecho que eu quero ler para vocês,
e esse trecho se intitula "É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal dos outros?" Repito, interessante até a escolha editorial de Kardec de fazer a inclusão desse trecho ao fim de um capítulo que fala sobre misericórdia. É quase como se ele quisesse apresentar uma contraparte e dizer que a misericórdia levada a extremos, tudo pode ser feito em exagero, e a misericórdia levada a extremos também não é um bom negócio, como os trechos agora que eu lerei confirmarão. São 3 perguntas feitas a falar do Espírito e Verdade, respondidas as 3 pelo Espírito São Luís, no fim do capítulo, numa parte que se chama Instruções dos Espíritos, que ao fim de quase todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, existem ali aquelas psicografias feitas através de médiuns e feitas em cidades diversas que Kardec insere, complementando o tema abordado, mas, diferentemente dos textos em prosa que se vê na maior parte dos capítulos, nesse caso, são motivados por perguntas. 3 delas que Kardec faz, eu quero ler 2. Os itens 19 e 21. No item 19, lê-se o seguinte: como ninguém é perfeito, Kardec pergunta, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? A resposta dos Espíritos é lapidar para quem tem alguma hesitação de ai meu Deus, será que eu estou em posição moral, não sei o que lá, porque às vezes há um pensamento de que a pessoa tem que ser perfeita para criticar alguém, quer dizer, uma deformidade, se coubesse assim, nenhum juízo de progresso moral seria feito, não é? Porque quem que é perfeito para poder criticar um erro ou cercear um abuso e a prática da maldade, não é? A resposta é a seguinte: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, de que ninguém tem o direito de repreender o próximo, pois cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil e não pelo prazer de denegrir, como se faz na maioria das vezes. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todo o cuidado possível, não é? Quando se quer fazer por um fim útil, é um dever que a caridade manda cumprir com todo o cuidado possível. Os cuidados no sentido de zelo, né? Com todo afinco também se pode ler dessa maneira, cuidado no contexto dessa frase. Mais ainda, encerra São Luís nessa resposta, a censura que alguém faça a outrem deve ser dirigida também a si próprio, procurando saber se não a terá merecido, na melhor tradição do pensamento judaico-cristão, que é a certeza de que o maior inimigo é a gente mesmo, né? Quer dizer, o maior inimigo de alguém é a própria pessoa, no sentido das más tendências, né? Fazendo um eco com aquela fala também famosa que está na codificação espírita, que diz não se reconhece o espírita pelo quão bom ele é, mas pelo esforço que empreende em dominar as más tendências, né? Com alguma variação, essa é uma frase muito famosa. E aí o capítulo não, a questão, o item 21, é ainda mais nítido nesse sentido, porque a pergunta de Kardec é: haverá casos em que seja útil revelar o mal alheio? E os espíritos respondem com clareza: essa questão é muito delicada e aqui se deve fazer um apelo à caridade bem compreendida. Então vejam que os espíritos, quando falam em caridade, nós precisamos ter muita atenção que caridade para eles não é sinônimo de misericórdia e doçura o tempo inteiro, como nós por vezes tendemos a interpretar. Caridade por isso eles dizem bem compreendida e prosseguem: se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não haverá nenhuma utilidade em divulgá-la. No entanto, se podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse de um só. Agora é a frase lapidar, a meu ver. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que muitos virem a ser suas vítimas.
Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Encerra o Espírito São Luís, escrevendo em Paris em 1860. Então, vejam com que clareza eles não hesitam em dizer, dependendo das circunstâncias, desmascarar a hipocrisia, a mentira pode ser um dever de caráter moral. Portanto, é hora da gente perceber, eu acho que essa seleção de textos, que podia ser muito maior, mas eu preciso me ater ao tempo, né, que eu procurei fazer, é para mostrar, e a apometria tem um componente forte nesse sentido, de realçar essas cores na codificação espírita, na mensagem de Kardec do Espírito Verdade, e lá na mensagem de Jesus, como eu procurei fazer um paralelo com aquele Jesus de Mateus 23, com aquele Jesus impetuoso, com aquele Jesus que sabe que justiça e misericórdia são forças complementares e não antagônicas, e que elas precisam andar juntas, porque uma sem a outra é manca, não é? Nós precisamos nos imbuir dessa certeza e dessa convicção, melhor dizendo, de que se nós queremos nos colocar como servidores de Jesus, né, como instrumentos da sua política na Terra, combater o mal, impedir a propagação do mal é um dever, como o Espírito São Luís por vezes diz que por vezes quando o fim é útil, deve ser feito. Então, é preciso perceber que não há essa leniência com relação à maldade, pode ser um grande mal em si mesmo. E como eu brinquei e disse, mas é realmente verdade, eu não estou disposto a pagar esse preço, não. E você está de ser assim leniente, permissivo com a maldade, dispondo dos recursos que nós dispomos, da equipe espiritual, da firmeza deles para, mediante um chamado nosso, enfrentar a maldade e ouvir lá como ouviram os apóstolos de Jesus, ouviram da boca de Jesus, né? Raça de víboras, até quando vos suportarei? Espero que você não esteja. Estamos aqui batalhando para isso.